Olá! Hoje vamos falar sobre o meu primeiro 5 estrelas do ano, que foi Monstrilho, do Gerardo Samano Córdova. Eu vou falar primeiro um pouco da sinopse do livro, depois a minha opinião sem spoilers e uma segunda parte com a minha opinião com spoilers. Mas sempre tudo amplamente avisado, vai ser dividido aqui nos capítulos, vai ter borda vermelha, então não precisa se preocupar. Eu li esse livro por audiobook em inglês, o que eu recomendo bastante a narração. Ele ainda, infelizmente, não foi publicado aqui no Brasil. Eu realmente espero que ele seja algum dia. A gente já começa esse livro numa cena dramática, que é uma mãe e um pai sentados do lado da cama do filho que acabou de falecer. A mãe, a Magus, sente uma necessidade de pegar um pedacinho do seu filho para levar junto para conseguir lidar com esse luto, mesmo que essa morte já foi esperada ali pelos dois, porque o Santiago, que é o filho, tinha uma doença crônica. Ele viveu mais do que até a expectativa de vida que os médicos deram para ele. E a Magus abre o Santiago, realmente abre o Santiago e tira um pedacinho do pulmão dele, porque essa era a doença crônica dele, que ele só tinha um pulmão. E ela vê isso como um símbolo do seu filho, por ser tão único. Ela coloca isso num potinho e deixa ele nesse potinho. Essa história começa em Nova York, mas eles são do México. E a Magus, depois desse episódio traumático, volta para a cidade natal, para a casa da mãe dela, e lá ela escuta uma lenda que alguém já alimentou um coração e fez crescer um homem. E ela fica, por que não tentar? Então ela começa aos poucos a alimentar o pedacinho de pulmão que ela trouxe junto com um caldo de galinha. E esse pulmão começa a crescer, começa a se desenvolver, começa a criar vida. E aí que nasce o Monstrilho. A gente acompanha 4 pontos de vista diferentes ao longo desse livro. O primeiro é da Magus, da mãe. O segundo é da Lena, que é a melhor amiga da família. O terceiro é do Joseph, que é o pai. E o quarto é do próprio Monstrilho, que eles chamam ele como M. Os meus pontos de vista preferidos foram o da Lena e do próprio Monstrilho. O Monstrilho terminando a narrativa foi assim, sensacional, fechou com chave de ouro. Mesmo que a gente mude dos pontos de vista, a história é linear, então a gente vai seguindo a história ao todo, mas daí a gente vai seguindo pessoas diferentes. Por exemplo, o ponto de vista da Magus é mais do início da vida ali do Monstrilho, pelo o desenvolvimento do seu instinto fervoroso maternal com o Monstrilho, porque ela vê como um substituto do Santiago, como vai ser a aceitação ali da família quando eles descobrirem a existência do Monstrilho. Tem muitas camadas sobre luto, sobre egoísmo, sobre autoconhecimento, autoaceitação, aceitação de terceiros, noção de certo e errado, até onde o amor ou o luto pode levar você, sobre lealdade até. Tem vários pontos, várias camadas que o autor conseguiu colocar e eu achei isso incrível. A jornada dessa história é mágica porque ela é absurda. O do tanto que ela é absurda, ela se torna muito verdadeira. É difícil de explicar. E eu também amei que basicamente todos os personagens desse livro são do Vale, são em algum nível da comunidade LGBTQIAPN+. E a naturalidade com que isso é abordado na história é realmente refrescante. Eu quero deixar avisado que tem várias cenas de gore nesse livro, pra quem não gosta disso. Tem bastante body horror, como eles chamam, que é horror corporal, de transformações corporais e várias coisas que eu não posso falar, mas tem cenas de gore, confia em mim. E tem um sentimento de desconforto e estranheza que te acompanha ao longo do livro inteiro. Tu não sabe pra quem torcer, tu não sabe o que realmente tu quer que aconteça. Eu acabei dando 5 estrelas pra esse livro. Eu não favoritei, mas pensando agora, falando sobre esse livro pra vocês, pode ser que eu favorite. Ele cresceu bastante em mim depois de eu terminei. Foi realmente uma história muito bonita e muito trágica ao mesmo tempo. E até um pensamento aqui aleatório, esse livro até me deu mais vontade de ler Frankenstein, que eu ainda não li, e tá na minha lista há muito tempo. E eu também recomendo esse livro como leitura em grupo, já que ele aborda muitas camadas e muitos pontos que umas pessoas vão focar, outras pessoas vão focar em outras coisas. É legal ser em grupo porque daí tem uma discussão legal sobre esse livro. É isso que eu posso falar sem entrar em detalhes, então agora vamos para a parte com spoilers. Se você ficou até aqui, muito obrigada, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, e se não tá inscrito no canal, se inscreva e até a próxima. Deixando um tempo pro pessoal sair e vamos para a parte com spoilers. A Lena é uma das minhas personagens preferidas desse livro e eu fiquei assim, arrasada com o tanto que ela é deixada de lado pela Magus e até pelo Joseph. Ela é a melhor amiga pra
tudo, só que ela não é levada em consideração. Eles não pensam sobre os sentimentos dela e sobre o que eles estão pedindo pra ela, acarreta pra ela, entendeu? A Magus aproveita da boa vontade da Lena em vários momentos da história. Dá uma vontade de só você abraçar a Lena, sabe? E ela acha que ela tá tão atrás de aceitação e tão atrás de amor que ela vai atrás desses banhos semanais com mulheres diferentes que ela vai trocando até ela conseguir uma que realmente ela goste. Esses banhos semanais, eles vão e vêm ao longo da história, quando ela precisa, quando ela não precisa, e depois quando ela se muda pra Nova York como uma forma de se distanciar dessa situação toda, eu fiquei feliz por ela. Só que daí no final ela volta pra Magus, ela volta a se relacionar, ficou subentendido que ela está se relacionando com a Magus no final, mas também não é de certeza, e eu só queria que ela fosse embora, sabe? Fosse viver a vida dela, desenvolver um relacionamento recíproco às relações. Não sei se mais alguém teve esse sentimento ou essa percepção da Lena. Já a Magus, ela é uma personagem que eu achei detestável, mas mesmo assim eu amo amar um personagem detestável. Ela é extremamente egoísta com os seus desejos. Ela não se coloca no lugar de outra pessoa em nenhum momento. Ela quer o que ela quer. Se ela quer que o monstrilho esteja ali no quarto dela, mesmo que ele tenha atacado a mãe dela, ela vai ter o monstrilho ali. Ela não quer nem saber. Ela desenvolve um instinto maternal muito forte pelo monstrilho. O que é, vamos dizer assim, esperado, já que ele é um substituto do Santiago. Até no final, quando ela fica brava com o Peter porque o casamento do Peter com o Joseph vai ser lá na casa de Nova York, onde o Santiago faleceu, sendo que foi ideia dela e ela até que convenceu o Joseph pra fazer o casamento lá. Eu fiquei tipo, mulher. E já aproveitando, eu achei o Peter nessa história um pouco perdido, mas também eu acho que foi pra deixar mais evidente ainda a bolha onde a Lena, a Magus e o Joseph vivem por causa do monstrilho, e até o tio do Joseph também, que é o único que aceita o monstrilho como ele realmente é e aceita tudo o que ele faz. E eu acho então que o Peter serviu disso, pra fazer, ninguém de fora vai entender esse sentimento com o monstrilho, ninguém vai entender o que tá acontecendo. O que eu achei que faz sentido, se é esse o intuito, mas se não, ele tá meio... O Peter, eu só sinto pena dele, tadinho. Ele só é tipo um Golden Retriever ali, sabe? Daí chegamos no ponto alto, que é o ponto de vista do M, do monstrilho, que eu achei incrível estar na mente dele, de acompanhar essa jornada dele, que às vezes ele coloca algumas lembranças do Santiago, como se ele tentasse se conectar com o Santiago de alguma forma, mas ele vê que eles não são a mesma pessoa. Ele fica sempre decepcionado quando a Magus ou o Joseph veem ele como o Santiago e não como ele mesmo. Até o Joseph aceita isso mais cedo do que a Magus. A Magus só vê isso depois que ela apresenta a apresentação ali de arte dela sobre o Santiago, e o M fica extremamente chateado e sai correndo dali. Então eu achei esse trabalho muito bonito. Achei também interessante a parte do aplicativo de namoro pro M, porque ele vai tentar achar alguém que gosta de ser mordido por ele, porque ele gosta de, vamos dizer assim, se alimentar de carne humana, que ele acha gostoso. Então ele tenta no começo apenas morder pra ter o prazer de morder, mas tentar se controlar para não realmente tirar um pedaço. Essa parte que ele acha um cara de uma seita que ele acaba se alimentando de todo ele no final, mas o cara quer que ele se alimente dele até um certo ponto, pelo que deixei entendido. Até essa camada dos fetiches, dos kinks aqui, eu tenho certeza que eu não peguei a profundidade total deles. Achei que encaixou muito bem na história, mas eu também não sei se tem alguma coisa a mais sobre isso. Se alguém tem algum ponto de vista, alguma opinião sobre isso, deixa aqui nos comentários. Eu gostei também muito do final, foi como se fosse uma aceitação do destino, como se fosse um fechamento pro período de luto que todo mundo estava. Pareceu meio que a vida do monstrilho foi o tempo necessário para eles conseguirem viver com o luto do Santiago. Eu acho que fica daí suportável e eles vão conseguir seguir em frente, tanto que termina com o casamento do Joseph com o Peter. O Peter, não sabendo de nada sobre isso, é como se fosse a luz do fim do túnel, assim, pro Joseph. Como se fosse uma quebra da vida antes e uma vida depois. E eu espero realmente que ele consiga se deixar ser feliz, porque era um dos problemas que ele não sabia, que ele podia aceitar o Peter, ele podia viver essa felicidade com o Peter. Isso que é interessante,
interessante. O livro termina com aquele sentimento de eu espero que os personagens estejam todos bem dentro da sua bolinha e que eles continuam por aí no mundo. E eu acho isso muito legal. Essas foram então as minhas opiniões sobre Monstrilho e eu realmente amei esse livro. Foi uma jornada estranha e ao mesmo tempo incrível. E aí, o que vocês acharam desse livro? Vocês já leram ou ficaram com vontade de ler? E lembrando que a resenha desse livro e de todos os livros que eu leio sempre estão lá no meu perfil da Favo. Me sigam por lá, o link para o meu perfil está aqui na tela e também na descrição. E se você ficou até aqui, muito obrigada, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva que vai vir muitos vídeos por aí. E até a próxima!